Na Pinheira eu cheguei em 98 para morar lá, aí construí uma casa, eu tinha já uns terrenos, e ela é a extensão do jornal que havia lá, né? Então nós tínhamos o jornal Espinheira, que é da onde deriva a palavra Pinheira, né? E o jornal ele era mensal, e bom, eu cheguei lá e comecei já a ajudar a fazer o jornal também. Ele passou a ser colorido, passou a ter 30 e poucas páginas, tinha muito anúncio e tal. E na extensão disso, em 2001, a gente fez uma reunião para criar uma associação, que na época era o Ministério das Comunicações obrigava a ter uma associação para criar a rádio, para pedir a concessão da rádio, 2001. A concessão chegou 12 anos depois, tu acredita? 12 anos longos depois o nosso processo foi arquivado, a gente nem soube o motivo pelo qual, mas daí entramos de novo, e, enfim, documentação, um trâmite, uma burocracia dos infernos. Outros não teriam feito nada disso, né? Teriam desistido no primeiro ano. Mas a gente foi e conseguiu a concessão em 2013. Aí em 2013 fizemos uma campanha lá entre os comerciantes e pessoas físicas, R$ 500 cada um, compramos o equipamento, né? A antena, compramos a torre da antena, usada já, né? Nós mesmos, eu mesmo, cavamos um buraco lá para fazer, para botar a torre, o estaiamento e começamos a transmitir em 2014. Foi um sucesso, assim, a rádio foi um fenômeno, né? Aliada ao jornal, né? A gente trabalhava meio juntos, assim, né? Eu trabalhava como editor do jornal, Espinheira, eu e o Vilmar, que viria aqui hoje, mas daí no final acabou não vindo. E a rádio, como tu falou, com toda aquela equipe da diretoria, mas na verdade para trabalhar mesmo dois, três, né? Então, ficamos 7 anos no ar, na FM, e aí na pandemia tivemos que fechar, porque daí não conseguimos segurar a onda de pagar aluguel, porque a gente não tinha sede própria, nem temos ainda, né? Zanzamos um pouco pela Pinheira em 3 endereços, mas aí depois da pandemia ficamos só na internet. Ela continua existindo na internet, a gente está atualizado com a coisa da burocracia, mas agora estamos vendo para mudar para guarda. Porque é outra coisa, a rádio comunitária, não dá para ser pela internet. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, pela internet, mas também chegar no rádio da pessoa é outra história. É outra história. Nós sempre, desde o começo, começamos na FM e na internet. Sempre foi casado o negócio. Mas a gente percebe que tem uma diferença brutal dos públicos, né? Então, a pessoa que tem um radinho de pilha, ela está na máquina de lavar, ela está consertando uma rede, ela está no carro, e ela está ouvindo a rádio FM, né? A outra, não, a gente tem a ilusão de que as pessoas tenham todo mundo um computador e uma boa rede de online, mas não é real isso aí. Pouca gente tem, né? A gente mesmo, vira e mexe, está sem, né? Internet, sem equipamento, então, e é um público um pouco mais elitizado, né? O da internet. Então, seriam duas programações diferentes para cada público. Como nós transmitíamos da rádio FM na internet, a gente não se preocupava com isso, né? Agora sim, agora a gente tem que se preocupar um pouco mais com o público que está ouvindo ainda na internet. E é incrível, Elaine. Sai do ar, por qualquer motivo, já ligam lá dizendo, a rádio está fora do ar. Então tem sempre alguém ouvindo. A gente tem também a ideia de que não, ninguém está ouvindo, mas tem gente que ouve. E como é que é a relação, né, do grupo da rádio com o poder público municipal? Porque existe toda essa batalha também da necessidade dessas rádios terem um espaço, por exemplo, de questão de utilidade pública. De utilidade pública, é verdade. Eu acho que a população, de maneira geral, não tem muito essa noção, assim, né? Eles recebem as informações da mídia hegemônica e acham que é natural isso, né? Eles não sabem muito bem como é que isso se dá, né? O rio de dinheiro que rola por trás da Rede Globo, né? Que chega em 99% dos lares, né? Então, o poder público, ele sempre vê com o pé atrás, assim, esse tipo de mídia que não é bancada pelo comércio, né? Então, nós tínhamos anúncio de R$ 100, que às vezes era difícil de receber até, né? As mesmas pessoas que faziam locução, que faziam programas, iam atrás também de anúncio e tal, né? Então, o poder público, quando tu começa a mexer com questões como falta de remédio no posto de saúde, com falta de ônibus e esses convênios com essas máfias de transporte público, como é aqui na ilha também, lá também é a mesma coisa, ele não vê com muita satisfação, assim. Ele preferia uma mídia mais domesticada, né, mais docilizada e que se curvasse aos interesses deles.
Nós nunca fizemos isso, né? Sempre foi mais combativa. Então, posso te dizer que a nossa relação com o poder público, ela é bem pequena, assim, né? Às vezes a gente se alia e faz umas divulgações deles, como essa campanha agora pelo recolhimento de reciclável, né? A Pinheira é pioneira, nós temos lá um centro de triagem que tem 30 anos já. E é um trabalho, né, feito. 60 famílias, Elaine, hoje vivem com o dinheiro da renda dos produtos que deixam de ir para o aterro sanitário de Biguaçu. O aterro recebe 1.500 toneladas por dia de lixo misturado, né, porque são 20 e poucas cidades. Aqui na ilha, teoricamente, temos um pouco desse critério de separação, inclusive agora de orgânicos, né? Mas a maioria das cidades não tem nada. A Palhoça mesmo, até hoje, no centro, é tudo misturado. Eles botaram uns containers, as pessoas jogam tudo ali dentro, é uma falta de consciência, assim, porque na verdade tinha que ter pelo menos dois tipos de container, né? Um para o reciclável e outro para rejeito, né? E tu vê que os catadores, eles acabam tendo que ficar vasculhando é uma coisa muito insalubre, né? Tu ficar tirando o teu recurso ali daquelas lixeiras, né? Então tá nesse pé, mais ou menos, a situação. Eu acredito que ainda vou ver a rádio de volta na FM, era uma satisfação, assim, porque a resposta é imediata, né, Helena? As pessoas ligam, elas se encontram na rua e falam dos problemas que elas estão vivendo, então era uma relação de muito... Todo mundo conhece a gente num lugar pequeno, né? Aqui no Campeche, embora seja maior do que a Pinheira, mas igual, tu anda na rua, as pessoas sabem o que tu é, né? E daí já querem conversar, querem que tu fale, coloque as reclamações dela no ar, né, e tudo. Isso é muito bom. É muito bom. Mas uma coisa que a gente vive aqui no Campeche, não sei como é que é para vocês lá na Pinheira, é esse negócio, o movimento social, quando ele está em alta, a rádio também cresce, né? Verdade. Quando está em baixa, a gente também cai, né? Então, agora, por exemplo, é um momento de muita baixa, embora nós estejamos num momento dramático de mudança de plano diretor e de coisa assim, a mobilização comunitária está muito pequena, né? Como é que vocês vivem isso lá na Pinheira? Lá também. Agora a gente fica à mercê dos órgãos oficiais, da mídia oficial, da mídia hegemônica, porque não existe mais essa reivindicação de que haja mídia alternativa, assim, né? Mídia independente. Então é murro em ponta de faca, assim, às vezes, né? E o comércio também, tu vê, nós fizemos uma denúncia de esgoto de uma grande pousada lá num dos verões, né? Que teve uma erupção de esgoto, chuva e tal. A primeira coisa que eles fizeram foi retirar o anúncio da rádio, né? E do jornal. Então, eles não veem com bons olhos, né? Não sei em que país do mundo a mídia... Tu falou na Venezuela, né, outro dia, que talvez tenha um projeto de mídia formalizada, assim, né? E popular em toda a América Latina, mas é difícil, né, Helena? Acho que nem no primeiro mundo. Tu vê a prisão do Assange, por exemplo, né? Não faz sentido. Tá aí os Estados Unidos, a Suécia, a Austrália, um monte de país desenvolvido, teoricamente democráticos, né, com liberdade de expressão, mas o cara está preso, o Snowden está na Rússia, né? Então, tem esse problema da mídia, não é brasileiro, não é um problema nosso só, é um problema mundial também, né? Então, não vejo muita saída, né? Porque é uma coisa comercial, né? A mídia hegemônica, ela vive desses anúncios e faz o que os anunciantes quiserem, né? Então... e a gente que não vive de anúncio tem que ter um movimento social forte. Exatamente, mas está bem desmobilizado. Sindicatos zero, né? Realmente não tem, mesmo na universidade, tu vê, é difícil, né? Acho que a universidade agora deve estar com 2 sindicatos ou 3, né? Mas está dividido esse movimento também, né? E deixa eu te contar uma coisa, logo que nós conseguimos a concessão em 2013, eu estava na Argentina, porque eu estava fazendo doutorado de sanduíche. E aí eu voltei, já tinha se formado uma chapa com o comércio hegemônico lá, que é uma rede de supermercados, com a candidata vereadora para presidente da rádio. Estava tudo armado para eles tomarem a rádio. 12 anos de luta, né? E aí na hora de botar no ar, apareceram os interessados realmente na exploração da rádio, né? Imobiliária junto, tudo, né? Mas aí não deu, não fizemos, não passou, não votamos neles e levamos a discussão para a escola. Fizemos uma grande reunião comunitária e aí a maioria disse, não, vamos continuar com a diretoria que já estava ali na luta, né, até agora, e enfim, ficamos, né,
Até pouco tempo atrás, até antes da pandemia. Rádio comunitária que consegue a concessão para comunitária e que não é comunitária, né? Aí Paulo Lopes, por exemplo, é uma igreja evangélica, né? Tem rádio comunitária que faz mutreta, que bota um transmissor mais do que 25 watts, a gente sabe disso, ou bota uma antena mais alta, né? A nossa não, era toda certinha. Bom, o primeiro ano já levamos multa, porque não estava aterrado o equipamento. Levamos multa porque a torre não tinha exatamente 30 metros, tu acredita? Tinha 29 e alguma coisa, cobraram multa. No primeiro mês já teve essa avalanche, né? E essa coisa da luta pelo poder também, né? Dentro da própria rádio. Mas era muito bom, Elaine. Assim, a gente fez pesquisa, né? Num dado momento a gente pesquisou que tipo de música as pessoas queriam ouvir. 90% era música sertaneja universitário. Daí a gente disse, não, se é para tocar a mesma coisa que a regional, que as outras, a gente não vai seguir a mesma coisa. Aí nós tínhamos música erudita, tinha um programa de jazz, tinha programa de samba, tinha reggae, tinha todos os gêneros musicais. E também pessoas que faziam programas. Então tinha um menino que fazia prosa de cozinha, que era receita de cozinha e de comida, de todo o Brasil, sabe? Era um menino que era chefe de cozinha. Tinha programa de fisioterapia, a moça explicando quais os tipos de ginástica que se poderia fazer. Olha, tinha um programa que era sobre o meio ambiente, que era a dona Elia que fazia, que é a pessoa que é encarregada do centro de triagem da Pinheira, né? Então, nós tínhamos vários programas, assim, para vários públicos, para vários gostos musicais. Tinha gente que só ligava naquele programa e depois desligava. Tinha gente que ficava ouvindo tudo o dia inteiro. Era incrível. Tinha gente que ouvia a rádio de manhã à noite também, né? Todos os programas. Então, foi um período muito bom, assim. Eu nunca tinha trabalhado em rádio. Eu sempre trabalhei na grande imprensa, em São Paulo. Eu saí de São Paulo e fui para Pinheira. Então lá a gente fez muita coisa. É possível, né? A gente provou que é possível, e né? é possível o retorno também. E é possível o retorno também. Tem que ter boa vontade de um grupo de pessoas e quem sabe na próxima vez que a gente se encontrar, tenho boas notícias aí para te contar também.